Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 28 de fevereiro, chegamos ao final deste mês e iniciamos a segunda semana do tempo quaresmal. Somos convidados então a renovar nossa disposição para, ao longo deste retiro, buscar retirar de dentro de nós o que há de melhor. Possamos nos tornar pessoas melhores, transformando nosso interior, transformando nossas ações, transformando o nosso comprometimento com a vida. Então você é chamado a perseverar nesta busca. Como na semana passada nós nos dedicamos à palavra, seja pelo jejum, pela oração, pela caridade, nessa semana quero convidá-los a refletir sobre o pão e ter de fato atitudes quaresmais voltadas para a questão do pão. A Quaresma nos propõe o jejum, a oração e a caridade como práticas de santificação. Então, quero convidá-los ao jejum do pão. Você jejuar de algum alimento durante essa semana. Se proponha jejuar de algum alimento, jejuar de alguma refeição, jejuar algum dia desta semana em relação ao alimento. Proponha para você algum jejum para esta semana. Quanto à oração, busque a Eucaristia, seja presencialmente, seja através dos meios de comunicação. Dedique ao menos um momento por dia a participar de uma celebração eucarística. Procure se aproximar do Cristo Eucarístico, ir na Capela do Santíssimo, se voltar para o pão que é o Cristo que se dá a nós. E quanto à caridade, é partilha. Faça esta semana ao menos um gesto de partilha. Alguém que você conheça, próximo de você, que está precisando tanto da partilha do pão. Leve para ele uma cesta básica ou mesmo uma sacolinha de alimentos. E se não está precisando do pão, não está passando fome, leve um bolo para alguém que está precisando de afeto, de carinho. Então, é a semana da partilha. Que você possa então vivenciar intensamente esta semana, vivendo-a como grande dom de Deus. O encontro que nós faremos hoje será com os doutores da lei, mas um encontro árduo para Jesus, porque no seu caminho muitos queriam impedir o anúncio do reino de Deus. E isso também nos faz pensar de quantas e quantas vezes no nosso caminho nós encontramos tantos obstáculos. Que o Senhor então nos conceda neste domingo a graça de um bom retiro, de uma boa reflexão. Busque então participar da Eucaristia, escute a palavra de Deus, deixe sua vida mudar, ser transformada. Então vamos nos preparar neste momento para fazermos a oração que todos os dias desta Quaresma nós fazemos, buscando essa transformação pessoal, essa transformação social que se faz tão necessária. Deus de ternura e bondade, que viestes ao nosso encontro com gestos de amor e misericórdia, concedei-nos verdadeiro tempo de conversão, que ao meditar os encontros com Jesus narrados no Evangelho segundo Marcos, façamos verdadeiro encontro pessoal com Cristo, assumindo em nossas vidas suas palavras e ações como autênticos discípulos. Que o tempo da Quaresma nos prepare para vivermos como ressuscitados, promovendo a fraternidade e o diálogo em verdadeiro compromisso de amor, pois cremos que Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Que sejamos um. Amém.
O texto que ilumina nossa reflexão hoje está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 33. Os doutores da lei que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Belzebu, e ainda é pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou para junto de si e lhes falou em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, esse reino não conseguirá manter-se. E se uma casa se dividir contra si mesma, essa casa não poderá manter-se. Ora, se Satanás se levantou contra si mesmo e se dividiu, ninguém consegue se manter, mas vai se acabar. Ninguém consegue entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem antes ter amarrado o homem forte. Aí então poderá roubar a casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que tiverem dito. No entanto, quem blasfema contra o Espírito Santo jamais tem perdão, mas é culpado de pecado para sempre, porque diziam, ele tem um espírito impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Doutores da lei ou escribas são especialistas em interpretar as leis, para dizer o que se pode e o que não pode fazer. Tinham participação no Supremo Tribunal da época, o Sinédrio, e eram eles que no julgamento buscavam na lei os itens pelos quais alguém devia ser condenado ou inocentado. Eles chegam então a Cafarnaum com o veredicto no bolso. Ele está possuído por Belzebu. E é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Acusam Jesus de estar possuído pelo pior dos demônios e de agir em nome dele. Jesus se defende chegando a uma afirmação que nos assusta. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre. Ele fala de um pecado imperdoável. Antes, porém, faz duas comparações. O reino dividido em grupos que brigam entre si e que por isso acabam se destruindo, e o homem forte. Na primeira comparação, Jesus se defende da seguinte maneira: expulsar demônios pelo poder do demônio é absurdo, pois se assim fosse, Satanás estaria destruindo a si mesmo. A segunda comparação é uma conclusão. Se ele expulsa demônios das pessoas, significa que o príncipe dos demônios está sem poder diante da prática de Jesus. O reino de Deus está ocupando o lugar do reino de Satanás. Desalienando as pessoas, Jesus está arrancando-as da própria casa de Satanás. Desmontando o argumento dos doutores da lei, Jesus reverte a acusação. São eles que pervertem a interpretação sobre a ação de Deus ao dizerem que o bem realizado por Jesus é mal, uma obra do demônio. Assim, querendo impedir que Jesus realize sua prática perigosa para o sistema que defendem, os doutores da lei negam para si mesmos a possibilidade de entrar no reino e até o próprio perdão. O argumento que eles usam para acusar Jesus se torna uma acusação grave contra eles mesmos. Creio que este texto bíblico, tudo isso que nós estamos refletindo, fala muito desse momento atual que vivemos. Vivemos época de tanta intolerância, de divisão entre grupos, e um reino dividido ele não persiste. Por isso nós somos chamados esse ano, pela campanha da fraternidade, à unidade. Do que era dividido, ele fez a unidade. Que nós possamos seguir o Cristo, ele que unifica, o Espírito Santo que nos congrega, e não façamos de fato da nossa vida radicalismos, nos colocando em oposição, simples oposição a outros grupos apenas para ser oposição. Nós não podemos nos agarrar a verdades que tantas vezes não são verdades. E assim nós vemos tantos grupos se debaterem. Embates que não têm fim, por falta de misericórdia, por falta de compaixão. Reinos divididos. Nós vivemos um momento em que a nossa Igreja Católica sofre gravemente isso.
como que grupos se atacam mutuamente. Grupos impiedosos se julgam melhores que os outros e por isso se colocam no direito de atacar e dizer que o outro tem Beelzebu. Assim como Jesus foi acusado pelos doutores da lei, muitos acusam os cristãos que buscam defender a vida, os cristãos que de fato estão no caminho de Jesus, como possuidores do demônio. Hoje, facilmente nós reconhecemos isso. Como que aqueles que se colocam no caminho de Jesus, aqueles que se comprometem com a vida, são chamados de demônio por muitas pessoas. E assim Jesus mostra que o Espírito está agindo, está mostrando o caminho. E muitas vezes nós preferimos nos agarrar às nossas verdades, às nossas posições, ao nosso comodismo. E não queremos uma mensagem do Evangelho que incomode, que provoque mudanças. Então é preciso mudar e que nós saibamos viver na unidade, que a gente possa crescer cada vez mais no amor mútuo, sermos de fato sinais de um Deus que congrega, não de um Deus que divide, um Deus que seja de fato falso, um Deus que não é Deus. Então, os doutores da lei apresentavam grandes acusações contra Jesus, mas Jesus mostra que o Espírito Santo é que dá força, e quem peca contra o Espírito, esse de fato está fechando as portas para a salvação. Que nós possamos então abrir a esse Espírito que sopra onde quer, esse Espírito que nos faz hoje testemunhar o amor de Deus, esse Espírito que é verdade e que nos faz cada vez mais se abrir a ela. Então que nós possamos hoje dirigir a Deus a nossa oração. Quero viver na unidade, Senhor. Quero viver na unidade. Que eu não seja instrumento de divisão, de separação. Que eu não seja instrumento do demônio, aquele que divide. Então, que eu seja instrumento do Espírito, aquele que congrega. Que o Senhor Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.